Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Para algumas pessoas ficam chocados, assustados, alguns têm até vontade de ir embora, mas não façam isso. Não façam isso. As pessoas têm que ter um conhecimento da palavra de Deus, que o homem que conhece a palavra de Deus sabe o significado. E o que nós precisamos, todos nós precisamos, de momentos especiais como esse, para nos libertar de todas as coisas ruins, doenças, de coisas ruins que nos torturam, que muitos têm e não acreditam, não aceitam uma oração, não fazem parte de nada que pertence a Deus, acham que são dono da verdade, que pode. Feliz do homem que é humilde, que vem buscar, porque todos nós precisamos. Eu preciso de um momento como esse. Se eu tenho uma doença, eu vou ser curado. Se o anjo do mal está me perturbando, eu vou ser libertado. E quem pode fazer isso? Jesus. Só Ele. Então eu vou me preparar, eu vou vir até esse local, vou vir com o coração cheio de alegria, vou me preparar, vou pedir para Deus que Ele me capacite para eu chegar aqui nessa casa, neste lugar, e ser o servo dEle. Fazer aquilo que Ele fazia quando Ele caminhava na terra. Ele expulsava demônios das pessoas, curava as pessoas. E hoje Ele diz que é para nós fazer em nome dEle, que nós vamos fazer o que Ele fazia, ou mais do que Ele fazia. Então não tem que ter medo, nós temos que ter mais intimidade com Jesus. É aí que nós temos que fazer parte de Deus. É aí que nós temos que ser servos de Deus, filhos de Jesus. Porque se nós temos essa grandiosidade, esse poder sobre o anjo do mal, como foi provado para vocês que tem alguém aqui que tem poder sobre o anjo do mal. Tem alguém aqui que manda e ele obedece. Os anjos do mal obedeciam. Quando se manifestavam, Jesus, sai agora. Eles se manifestavam, obedeciam só a Jesus. E hoje obedece o homem aqui da terra. Por que será que nós pedimos, eu digo ao Senhor, né? Senhor, eu preciso de Ti, quando eu começo. Eu não sabia da situação, só sabia que não ia ser legal. Mas não sabia com quem, nem quem ia ter problemas. Mas não é só ele, qualquer um de nós. Uns é doente, também estão aprisionados. E precisa desse mesmo momento. Só porém de uma forma diferente. E tudo é libertado pelo poder da oração. Quem faz a oração é mais fácil. Quem não faz a oração tem mais sofrimento. Então não precisa ter medo. Eu tenho que ter medo do anjo do mal, não de Jesus Cristo. Jesus não, ao contrário, eu tenho que me aproximar dele. Né? É uma noite especial, pelo conhecimento. O que nos dá medo, mas damos a certeza que Jesus está com nós. Jesus expulsou, só que Jesus usa nós para que isso aconteça. É um grupo de oração. Nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Nós viemos para buscar o que eu preciso, o que vocês precisam, o que aquele menino precisa. Então não tem que ter medo e nem olhar e ter medo das pessoas. Não tem que ter medo das pessoas. Tem que ter medo do anjo do mal. Ele sim, ele faz mal. Ele faz mal. E ele não fez para vocês, fez só mal para ele. Ele destrói a família, destrói ele, porque na verdade a gente passa a ser obediente ao anjo do mal. E daí nós pedimos esse momento, Jesus, Senhor, eu preciso. Senhor, venha e me liberta. Quantas pessoas que estão internadas lá, Porto Alegre, em outros lugares, internadas, como pessoas que não são, como eu vou dizer, que tem problema de cabeça, mental, e na verdade não é. São só possuídas pelo espírito do mal, que tomam posse do homem. E muitas vezes é um pequeno desnível de nosso, porque somos fracos, e ele toma posse da gente. Só que nós precisamos de ajuda. E Deus capacitou esse grupo de oração, e Deus deu esse dom para mim. Ele me obedece. Quando eu falo para vocês que eu não tenho medo de nada e de ninguém, o próprio demônio me obedece. O que eu preciso? Preciso continuar me alimentando da palavra de Deus, viver na presença de Jesus Cristo para ser esse homem que eu vim para ajudar. Essa é a minha missão aqui na terra.
Eu não vim para trabalhar e fazer fortunas, eu não vim para isso, eu vim para cuidar de vocês. Eu vim para ajudar vocês. Eu vim para ajudar aqueles que precisam. Independente de quem seja mendigo, seja milionário, eu vim para ajudar. Eu vim para ajudar. Eu vim para servir. Eu sou o servo. Tanto de Jesus Cristo como de vocês, eu sou o servo. E tudo que Jesus fazia, eu posso fazer em nome dele. Eu posso. Foi ele que deu essa autoridade. Foi ele. O que eu tenho que alimentar é a humildade, a simplicidade. Se eu alimentar a simplicidade e a humildade, Jesus me faz grande. Nesse momento eu fui grande. Eu sou. Porque foi em nome dele que tudo isso foi embora. Foi em nome de Jesus. Eu pedi ao Senhor. E foi simples. Algumas pessoas iludem, as pessoas colocam para as pessoas uma história que não é real. E essa é a verdade. Isso aqui é real. Tudo que acontece nessa casa é real. Quem está doente, vem até aqui. Traga, não importa a religião, não importa quem você é, não importa qual igreja você vai, não importa. Não importa. A única coisa que eu peço para vocês, por favor, não vão em lugares fazer oferenda, não fazem isso. Isso não é de Deus. Isso não é de Jesus. Jesus não quer oferenda, Jesus quer amor. Deus quer o amor. É a única coisa que nós temos que praticar. Amor. Amor. Colocar dentro dos nossos corações o amor. E aí nós servimos a Jesus. Aí Jesus Cristo vai viver com nós o tempo inteiro. Mas nunca esqueça, somos seres fracos. Nossa, como somos fracos. Nós não temos aquele poder da oração. Por quê? Nossa fé é pequena, nós falamos bastante, mas ela é pequena. Fé é aquela que tu não tem medo. Não tem medo da tempestade, não tem medo dos assaltos, não tem medo de doença. Isso é fé, tu não tem medo. Não tem medo de nada, de nada. A única coisa que eu tenho, não é medo, respeito. Por ele. Eu não tenho medo de Jesus. Eu tenho respeito por ele. Ele é o grande, ele é o Senhor. É ele. A ele que eu tenho que me preocupar. Eu não posso errar porque eu não quero perder a essência dele. Eu não quero sair do caminho dele. Eu não quero. Foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. E hoje aqui é a melhor festa que eu faço pela segunda vez essa semana. Essa é a melhor festa. É uma festa de libertação, uma festa de cura. É uma festa com Jesus Cristo, com Nossa Senhora. Imagina nós louvando, adorando Jesus aqui com nós. Ah, Jesus me restaurando para mim amanhã voltar para fora, para a rua, para viver no mundo de sofrimento. Aonde há muita tristeza, onde há muita dor, muita lágrima. Pessoas perdidas, famílias separando. Nossa, só sofrimento. E Jesus me fortalece, me restaura e me liberta para mim para o mundo. E me coloca no meio dos lobos, na verdade, com pele de cordeiro. Me coloca no meio e nada me acontece. Nada me acontece. Porque eu venho para me abastecer, para que eu possa, nós podemos viver uns dias muito bem, muito bem. Que a tempestade não vá até a nossa casa, que a tempestade não tira a nossa paz, não tira. A tempestade não tira a minha paz. Eu vi que as pessoas ficaram tudo em pânico. Alguém viu correr? Eu terminei de tomar minha água, bem tranquilo. E eu falei para ele, aguarda que eu estou chegando. Quando eu chegar, tu vai embora. Do que eu tenho medo? Se Jesus está comigo. Hã? Se Jesus está com nós, qual é o medo? Nós podemos tomar um susto, porque deu barulho nas cadeiras, mas não que eu tenho medo. Quando a gente vê uma situação assim, logo põe a mão, Senhor, misericórdia, abençoa. E faz oração. Jesus diz. Porque falaram para Jesus, Jesus e seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um homem lá. O que Jesus falou? Porque são fracos na fé. E se expulsa o demônio é pelo poder da oração. Oração. Então, quando alguém vê rezando um Pai Nosso, uma Maria, um creio, 4, 5, 6 vezes, você está fazendo exatamente o que Jesus pedia. Não é só ficar gritando lá na volta lá, não. Não é isso não. Libertar é de verdade, porque se eu vou ali e hoje do mal ver que tu é fraco, ele fica bem quietinho e não sai. Fica ali quietinho, para ir embora dali, para ir embora deste lugar. Eu liberto. Eu não deixo ele quieto. Ele sai. Não importa quem seja.
Mas, por favor, lembram sempre, lugares aonde façam oferendas, não vão. Vão qualquer igreja. Pode a igreja que você quiser. Igreja onde existe um pastor ou um padre. De menos outros lugares. A escolha é de cada um. Mas não faz bem. Acredita em mim. Não faz bem. Só vai trazer sofrimento mais tarde. Amém? Nós vamos iniciar. Mas nós vamos iniciar diferente. Bem diferente. Você vai acolher a pessoa que está do teu lado. Vai acolher. Vai dizer para ela que seja bem-vinda, né? Que Jesus te ama, que Jesus está com nós, que Jesus vai nos libertar. Já nos libertou. Que nós estamos felizes por estar aqui, porque Jesus está aqui nos acolhendo. Né? E é verdade. Jesus está aqui. Jesus nos ajuda. Jesus nos liberta. Jesus cura nossas doenças. Jesus é a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. E nós não precisamos fazer uma grande noite só em oração, não. Nós podemos ficar louvando Ele, cantando e adorando. Não precisa ficar 2 horas falando oração. E não precisa repetir 4, 5 vezes a mesma coisa. Jesus nem quer isso. Jesus quer que só fale uma única vez para Ele. A única coisa que nós temos que permanecer todos os dias é agradecendo e louvando Ele. Cantar como passarinhos para Jesus Cristo. O pássaro canta todos os dias. E ele canta, mesmo que não tenha comida para ele, vai cantar igual. Porque ele tem a certeza que ele vai voar em outra figueira e vai estar lá figos esperando ele. E assim somos nós. Nós vamos ter a certeza que o amanhã vai ser maravilhoso. Porque o Senhor está com nós. Ele preparou algo de grandioso para nós. Amanhã. Hoje eu vim buscar, hoje eu vim louvar, hoje eu vim adorar. Mas eu não sabia que eu tinha. Não, eu vou ser mais ainda. Eu ainda tenho algo para fazer igual aqui, presente nessa casa. Mas eu vou deixar para o final. Vai. Em nome de Jesus Cristo, tudo vai embora também. Não fui eu que planejei essa noite. E eu também não determinei que vocês viessem. Eu vim porque eu sabia que ia vir alguém. Mas eu não sabia quem são as pessoas. Uma noite de liberdade. Uma noite de libertação. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Isso é maravilhoso. Nossa, Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nossa, é muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Muito bom. Saber que Jesus está com nós. Jesus está com nós. O nosso Senhor está com nós. Vamos cantar Zaqueu. Vamos ser como Zaqueu. Né? Primeiro vamos se cumprimentar, depois nós cantemos. Quando terminar, a gente canta. Se levanta e acolhe. Acolhe teu irmão. Depois nós vamos cantar. Acolhe, abraçam. Abraçam. Falam. Diga Jesus Cristo. Fala no Senhor. Jesus te ama, eu também. Seja bem-vindo.
nossa preparação, ela começa pela nossa casa. A nossa preparação começa lá, quando Jesus pede para nós, vá ao quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus oculto. É lá que começa. Mas Ele pede para nós nos reunirmos em nome dEle, irmãos em Cristo, para louvar, para adorar. E Jesus Cristo, Ele é tão maravilhoso que Ele pensa em nós o tempo inteiro. Ele cuida de nós, Ele se preocupa com nós. Os filhos se perdendo, Ele fica triste. Ele não quer ver os filhos com sofrimento. Não quer. E Deus começa a dar dons para pessoas simples, leigos. Não são pastores, não são padres, não são nada. Simplesmente são leigos. Pessoas que não sabem escrever o nome. E Jesus Cristo começa a capacitar. De forma diferente, que é para o homem ter conhecimento. Que Deus é maravilhoso. E Deus chama a atenção, para chamar a atenção do homem. Para que o homem se volte a Ele. Porque o homem vai se questionar, como pode um homem que não é nada, e vai lá e põe a mão e cura as pessoas? Tem que ter um porquê. Porque o homem não tem esse poder. Isso não é do homem, isso é de Deus. Então é Jesus Cristo que faz. É Ele que nos capacita. É Ele que nos prepara. É Ele que me preparou para me estar aqui diante de vocês. Um homem que só mais a pena sabe escrever o nome. Eu vim para cá e falar de Deus, eu tenho intimidade com Ele, porque nós conversamos, eu e Ele. Eu falo para Ele do que eu tenho dificuldade. Eu peço para Ele. Mas sou grato a Ele. A tudo, a todos os momentos. E esse momento de eu estar aqui com vocês, para mim, é a melhor festa que eu faço. É o melhor lugar que eu vou. É o lugar mais grandioso. É o lugar mais bonito. É o lugar mais incrível que existe. É onde Jesus Cristo faz presente. Esse é o melhor lugar. É o lugar que Ele não tem explicação. Esse o ingresso que eu pago é o mais barato. É o mais barato de todos. E é o mais grandioso de todos. Porque esse eu tenho que vir com o coração, com a alma. Eu tenho que vir com o coração cheio de amor. É a única coisa que Jesus quer. Esvazia-se do ego. Seja humilde. Lembrar que grandioso só existe um. Só Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós precisamos. As tempestades estão aí. Porque quando fala de tempestade, alguém acha que é só chuva e vento. Não é isso não. Tempestade, doenças, guerras, fome. Quantas pessoas, como hoje, alguém me pediu, reza para o fulano, está aqui, mandaram a foto, porque ele teve, eu não sei o que aconteceu, mas chegou lá no final, ele tem um outro problema e os médicos não encontraram, não sabem o que é. E ele está lá na UTI, e eles não sabem explicar. Então eles pediram, por favor, reza por fulano, manda o nome, manda foto. Isso é triste. Isso é triste. Porque já não está no alcance do homem, não está mais nas mãos do homem, já está nas mãos de Deus. E nós precisamos, todos nós precisamos, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele vai direcionar. Seja do bem, vai te proteger. Seja do mal, Ele vai deixar de sofrer. E tu vai viver em sofrimento. É nós que se afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós. É nós que buscamos, não é Deus. Deus está sempre esperando por nós, que o filho se arrependa, para que ele mude, se transforme. Tuas lágrimas, da tua mudança, da tua transformação, do que fez na tua vida, foi porque você quis, foi você. Foi você que abriu mão de muitas coisas e veio para cá, para aprender, para conhecer Jesus Cristo. Porque quando o homem conhece Jesus, ele é transformado. Não é o que fala, é o que se transforma de verdade. É que passa a ser um homem de paz, uma mulher de paz. Paz é quando a gente tem um problema e você está sempre com calma, leve. Parece que a casa vai cair, você é tranquila. E você questiona, mas como que você está tão calma nessa situação? Você vai dizer o quê? Deus está comigo? Está nas mãos dele? É alguns minutos que a minha casa vai balançar, mas já vai parar. Porque o meu Senhor está com ela na mão, por isso que ela balançou. E dali a alguns minutos a tempestade vai embora, e a tua casa é intacta, e a tua tranquilidade. Por quê? Porque você está na presença dEle. Ele está com você. É aí que se prova. E quando as doenças tomam posse da família, da pessoa, e você toma remédio,
e não cura, e sofrimento, você vive na escuridão. Falta na tua vida só oração, só momentos especiais como esse. Só o que falta. Tira tempo. Porque se todo mundo resolver seus problemas, ninguém tinha problema. Ninguém tinha doença. Ninguém tinha. Eu dependo do meu Senhor. É Ele a solução dos meus problemas. É Ele a solução para a minha vida. É Ele, é a essência que eu preciso para viver feliz nessa terra, cheio de alegria. Momentos especiais com Jesus Cristo é um momento de adoração, como hoje. Isso é especial. E o mais lá fora é um momento de sobrevivência. Lá é sobrevivência, aqui não. Aqui é de paz. Aqui nada vai acontecer. Ninguém vai adoecer agora, ninguém vai morrer agora, ninguém vai ter sofrimento agora nenhum. E se tiver dor, vai ficar sem ela. Não vai sobrar nada. O Senhor vai fazer assim, ó, uma geral em nós. Vai tirar tudo que é ruim. Uma paz muito grande vai ficar nesses corações. Quando vocês forem embora, vão para casa e vão sempre dizendo, Senhor, muito obrigado. Porque Tu fizeste, Senhor, grande milagre essa noite. Em nós, nos nossos irmãos. Tu libertou, Senhor, do sofrimento. Tu libertou de tudo, Senhor. Como Tu és maravilhoso. E é assim, conversando, pedindo. Não fica todo dia pedindo a mesma coisa para Jesus Cristo. Peçam e depois só agradeçam. Agradecer. Gratidão. Vamos usar as nossas Bíblias, que temos mais ali. A gente vai distribuir a nossa Bíblia. Tu canta uma até nós distribuir. E nós vamos fazer a nossa oração. Vamos ouvir a palavra de Deus. E depois eu vou rezar por vocês. Quem veio porque está doente e precisa de oração? Levanta a mão. Lembra que vai pedir o que veio por doença. 1. Quem mais? 2. Para ti ou para o teu irmão? Tá, você vai. São só vocês aí? Os outros estão todos bem? Bah, hoje vai ser muito bom então. Nós vamos fazer uma corrente de oração para ajudar, para pedir a paz ao mundo. Essa noite, na madrugada, eu fiz a oração, paz ao mundo. Sabia que a gente lê com as mãos? Aham. Foi assim que eu aprendi. Eu fazia minha oração, com ela fechada, depois eu, Senhor, fala comigo. E eu abria, botava minhas mãos ali, e eu começava a conversar com ele. Como eu não sabia ler, ele ia me falando. E eu conheço tudo que está aí nessa palavra. Tudo que está aí sobre Jesus Cristo, pode me perguntar que eu sei responder. E é só você escrever meu nome. Mas eu quis. Ele me deu e eu queria mais. Eu disse, Senhor, eu quero mais. Senhor, dá-me sabedoria, Senhor. Senhor, o que eu vim fazer nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Por que sofrer e vim aqui ficar uma eternidade só sofrendo? E não é assim. Nós não viemos para sofrer. E ele disse que morreu e levou todo o nosso sofrimento. Todo o sofrimento, levou todo o pecado junto com ele quando ele morreu. Só que ele deixou para nós a liberdade. E aí a liberdade faz nós pecar. Não é verdade? Nós deixamos de ser obedientes. Passamos a se deparar com as coisas do mundo e foi nos atraindo. Começamos a ver coisas bonitas e aquilo foi tomando posse de mim. E eu fui me entregando às coisas do homem e eu fui esquecendo que era de Deus. Aí quando eu voltei, eu recomecei de novo. Pedi perdão a Deus e comecei uma vida nova. Uma vida de santidade. Santidade é procurar ser um ser humano de verdade. Ser humano. Não é ser. Ser todos nós somos. Agora humanos são poucos. Eu comecei a ter compaixão das pessoas doentes. Eu comecei a... Quando via alguém doente, aquilo me fazia mal. E eu comecei a pedir para Deus, Senhor, cura aquele senhor ali, Senhor. Eu vi ele ali com tanta dificuldade. Eu comecei aos lugares e eu comecei a presenciar muitos acidentes. Eu saía e acontecia, parecia que eu era o causador. E eu comecei a questionar com Deus o porquê. E Ele disse para mim que era para mim fazer oração que aqueles acidentes não iam acontecer mais. E eu fazia parte, eu ajudava aquelas pessoas. Eu levava, da época podia, eu pegava, voltava no meu carro e ia para o hospital. A qualquer lugar. Eu fazia tudo isso. Depois eu comecei a ajudar as pessoas. Eu sempre ajudei. Eu podia ter pouco,
mas tinha pessoas que tinham menos do que eu. Sabe quando alguém diz assim, eu vou primeiro me aposentar para depois eu ir fazer uma caridade, eu ir ajudar? Isso é a coisa mais feia que você fala diante de Jesus Cristo. Quando eu, há uns anos atrás, os meus boletos estavam vencidos, eu não tinha dinheiro para pagar. E alguém dizia assim para mim, nossa, eu fui comprar o meu remédio e eu não tenho dinheiro. O meu filho, ou a minha filha, ou minha mulher, o meu marido está doente e tal. Eu ia lá e pegava a receita. E às vezes dava 2 boletos dos meus. E eu ia lá e pagava. Comprava o remédio, tirava a embalagem, porque eu disse, ó, vou tirar a embalagem para você não... Vou trocar isso por outra coisa. Não, está aqui. Eu moro na rua tal, então tá. E aí eu dava. E a pessoa ia embora. E eu via que me fazia muito bem. Parecia que era eu que ia tomar o remédio. E um dia, uma noite, eu vi uma pessoa de rua e ele tinha a mão toda assim como fosse era toda em escama. A mão assim inteira. E era tudo rachadinho. Corria sangue nas mãos dele. E quando eu olhei para aquelas mãos, aquilo me... Nossa! Eu disse, isso te dói? Ele assim, é terrível, não posso nem pegar as coisas. E eu fui numa farmácia que tinha na frente, de onde eu estava. Cheguei lá para o dono da farmácia, que casualmente era o dono, eu conhecia ele. Você tem um remédio, uma pomada para uma pessoa assim? Ele disse, o que era? Eu falei. Claro que eu não levei a pessoa junto, mas falei, ó, a situação é essa, porque eu vi, meus olhos viam. E ele veio com uma pomadinha lá e disse, essa aqui. Eu disse, mas tu tem certeza que essa pomada aqui é boa? Ele disse, não, mas essa aqui é mais barata. Não. Eu quero algo que seja eficaz, uma pomada boa. Daí ele falou, tem essa aqui, mas é tanto. Pode ser, me dá. Eu peguei, fui e dei para ele. Tirei a embalagem. Ele abriu, já passa as tuas mãos. Então. Ele passou. E eu fui embora. Uns 3 dias depois, veio um mendigo à noite, até o meu trabalho. Me procurou. Chegou bem assim para mim, assim, ó. Olha minhas mãos, ó. 3 dias depois. Não tinha mais uma ferida. Aquelas casquinhas de cima tinha saído tudo. A mão dele estava branquinha, as duas. E eu, Senhor, como tu é maravilhoso. Só que eu não vi que tinha alguém me cuidando. Eu não vi. Eu não percebia que tinha alguém que me cuidava. Eu não percebi. Eu levei algum tempo. E cada vez que eu fazia algo que é o amor, eu não percebia. E eu tinha os meus sofrimentos e eu até ficava triste. Trabalhava tanto, passava tanto trabalho e tinha vontade de comprar um móvel melhor para minha mulher, dar uma roupinha mais bonita para minhas filhas e eu não podia. E eu ficava triste com isso. Mas no mesmo instante eu também dividia, mesmo não tendo. E um dia, Jesus Cristo, Ele não só me via, como Ele me cuidava. E um dia Ele falou comigo. Porque todas as vezes que eu dei o melhor que eu tinha. E quando eu dei o melhor, é o que eu queria para as pessoas. E todas as vezes que eu fiz escondido. Eu nunca chamei ninguém para mostrar. Eu nunca botei em lugar nenhum para os outros verem que fui eu que ajudei. Sempre que eu dei, eu me escondi e pedia, não quero que o meu nome seja colocado em placa nenhuma. Tu é candidato a alguma coisa? Eu não sou candidato a nada. Eu simplesmente me comovo com o sofrimento das pessoas. E se Deus existe, por que Ele deixa nós sofrer tanto? Eu quero que Ele me ajude. Porque eu precisava. Eu era uma pessoa que era doente, eu tinha problemas de saúde. Durou 20 anos. Eu volto hoje porque aquele ser que me cuidava, aquele ser que eu não via, aquele ser que presenciava o que eu fazia, um dia Ele se revelou-se. Eu sou o teu Senhor. Ele me curou. E eu não gastei um centavo. O que eu não consegui nos médicos, nos hospitais, foi Ele. Ele me curou por amor. Ele purificou meu sangue. Ele tirou minhas feridas. Ele me curou de tudo. Eu conheço Ele. Ele é maravilhoso.
Ele ama nós todos, Ele ama vocês, nossa. E Ele fica preocupado com a gente. Ele não quer o nosso sofrimento. Ele não quer que o filho se perca. Ele não quer. Ele não quer que nós tomemos o caminho errado. Mas Ele deixou a palavra, que vocês estão com a mão em cima. Está aí o caminho, está a verdade. Essa palavra é viva. Ela fala com você. Ela te tira do sofrimento. Ela te tira do erro. Ela te traz para a luz. A palavra é viva. Ela é permanente. Ela tem todos os dias. O homem só erra porque o homem tem uma venda nos olhos. O homem, ele cria na cabeça dele que aquela placa lá, que é ela que tem valor. Não é Jesus. Jesus é que tem valor. E o melhor de tudo, Ele não cobra nada de nós. Ele só quer o nosso amor. Jesus não quer, não importa quantas casas você tem, não importa se o teu carro é importado, não importa se tu tem 10 milhões na conta, não importa. Jesus não quer saber disso. Isso não tem valor para Jesus Cristo. O que tem valor para o meu Senhor é o amor. É quando você faz algo para o teu irmão. É quando você se doa de coração. Quando você larga a tua casa. Quando você larga a tua família, teu trabalho, para evangelizar, para ajudar, para dar um prato de comida, para levar uma oração, para levar um abraço, para acolher alguém que está precisando. Quando você é simples, você é humilde, uma humildade, porque Jesus Cristo, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é mais humilde que qualquer um de nós. Ele é muito humilde. Ele vai na minha casa, simples. Ele vai onde eu estou. Ele para me ouvir. Ele para me acolher pelas minhas lágrimas. Quando eu estou chorando lá para Ele, Senhor, Senhor. Ele para, Ele me escuta, Ele seca as minhas lágrimas. E eu peço para Ele, Senhor, Tu não me abandona. Não me deixe, Senhor. Não me deixe. Nós precisamos de Ti. Eu volto aqui hoje, e eu vou voltar semana que vem, e o resto da minha vida eu vou estar ali sempre à disposição dos meus irmãos e de Deus. Ele me chama de madrugada. Eu faço oração, essa noite fiz a oração pela paz do mundo. Ele me chamou para isso. Ele não me chamou para outra coisa. Ele não falou em vocês. Ele pediu para me fazer oração pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Nós temos um passo de um grande sofrimento, nossa, de muita tristeza, muita fome, muita fome. Talvez não dê a fome em Capão da Canoa, mas do outro lado vai ter a fome. Mas são todos nossos irmãos, isso me comove. Se a minha família tem tudo, eu me esqueço que o meu irmão existe. Se eu abrir a página do outro lado, tem multidões passando necessidade. Isso comove, todos esses são filhos de Deus também como eu. Somos todos filhos do mesmo Deus. E nós viemos para fazer o que? Trabalho em comunidade, trabalho em grupo, cuidar uns dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós viemos para isso, ser temente a Deus e aos nossos irmãos. Cuidar, se reunir como hoje. Dar as mãos, quando chegaram, vocês foram fazer uma acolhida, foram dar um abraço. Muitas vezes nós estamos em casa, fiquei uma semana, um mês sem dar um abraço em alguém da família, sem dizer eu te amo. E aqui, Jesus Cristo coloca o amor. Nós nos abraçamos, nos acolhemos, e é algo puro, algo verdadeiro. É Deus presente. E hoje o mal se manifestou-se por quê? Porque o amor era muito grande, era muito forte. Era o amor está presente. E aonde há amor, nada de ruim fica. Tudo vai embora. Amar não é falar. Amar é ter um coração que não guarda sentimento, que não guarda ódio, não guarda mágoa. Amar é perdoar. Amar é recomeçar. Amar aquela pessoa que não te ama. É reconhecer Jesus Cristo como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Deus. Reconhecer, lembrar todos os dias. Começar uma vida nova. Não importa o que eu fiz, esquece o passado. Deus diz, não viva de passado.
Te arrependa dos teus pecados, te ajoelhe e peça perdão a Ele e comece uma vida nova. Uma vida nova. Um ser novo, sem sofrimento, com grande alegria. Prazer em viver. Prazer em viver. Olhar para o dia de hoje, lindo, sol lindo. Deus, obrigado. Olhar para a chuva, Senhor, muito obrigado pela chuva. É vida, é vida. As pessoas reclamam de tudo. As pessoas nunca estão satisfeitas. Se tem uma casa, quer ter duas. Se tem duas, quer ter três. Tu pode ter, mas não reclamando. É gratidão. Deus diz, trabalha, economiza, que tu vai realizar todos os teus sonhos. Então tem que trabalhar. Não sacrifica os outros. Tudo aquilo que faz mal para você, faz para os outros também. Como você fala em amor se tu sacrifica alguém? Se tu exige de alguém, se o marido exige da esposa, se a esposa só exige do marido, como que você exige e você não faz nada por amor? Faça algo por amor. Viva por amor, como Jesus Cristo. Que a tua vida vai ser transformada, como a minha, como a do grupo, como a das pessoas que estão sentadas, botaram o uniforme porque a vida foi transformada. Vida nova. Recomeçar. Hoje. Recomeça. Porque amanhã será um novo dia. Um novo dia. O que você diria para Jesus Cristo? Obrigada. Gratidão. Gratidão. Porque Ele já está aqui. Ele está aqui no meio de nós. Basta tu fechar teus olhos agora na oração, botar tuas mãos na Bíblia, você vai sentir uma grande paz. Uma grande paz. Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui. Você tem que agradecer. Só a gratidão. Depois tu vai falar para Ele. Você que tem uma dificuldade que não está em tuas mãos, que você não pode resolver, que você depende de alguém, ou o próprio Deus, chegou a hora. Quando tu botar as tuas mãos na palavra, você vai falar para Ele. Senhor, eu tenho uma dificuldade lá na minha casa. Eu tenho a minha mãe que eu cuido e eu preciso de ajuda. Eu não estou aguentando mais. Eu preciso de Ti, Senhor. Coloca os Teus anjos lá em casa. Eu preciso. Ele vai te dar algo. Escreve o que eu estou falando. Ele vai te dar. Eu, quando preciso de alguém, eu me ajoelho. Mãe, eu preciso de alguém para cuidar da minha mãe na noite tal, porque eu não tenho quem cuide dela. Por primeiro que eu ligo. Eu vou lá. Eu vou. Pode contar comigo. Eu agradeço. Deus, Ele é maravilhoso. Me responde na hora. Na hora. Só que antes de eu dizer obrigado, eu fico louvando. Senhor, como Tu é bom, Senhor, como Tu é maravilhoso, Senhor. Senhor, nossa, Deus, como Tu é maravilhoso. Senhor, Tu ouviu minha voz. Senhor, Tu atendeu meu pedido. Senhor, Tu me conseguiu alguém para cuidar da minha mãe. Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, com todo o meu coração, eu Te amo, Senhor. Senhor, eu Te amo de verdade, Senhor. Senhor, eu Te amo. Eu Te amo. Eu, com as minhas palavras e o meu Senhor. E Ele me ouve. Ele está ali, me ouvindo. Algumas vezes, Senhor, Tu perde tempo comigo. Eu sou tão insignificante. Eu sou menos que um grão de areia. No meio dessa multidão, eu sou menos, Senhor. Eu sou menos que um grão de areia. Eu sou o tapete para vocês pisarem em cima. Eu não mereço tudo isso. Não mereço, não mereço. Eu não tenho o direito de ter o que eu tenho. Deus, nossa, Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele não me crucificou pelos meus erros. Não me crucificou. Eu pedi perdão para Ele. Eu me arrependi de tudo aquilo que eu fiz. Da grosseria, palavras erradas, atitudes erradas. Nossa, eu pedi perdão. E Ele me deixou de pé, cabeça erguida, e atendeu, me ouviu, me concedeu tudo o que eu pedi para Ele. Hoje eu não peço, hoje eu agradeço. Eu tenho mais do que eu preciso, eu tenho mais do que eu mereço, eu tenho mais. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Amém. Amém. A palavra é perfeita. Soltem os ombros, se coloquem bem à vontade. Com a mão na Bíblia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Fechem os olhos, abram os corações e permitam que a palavra penetre nos nossos corações, que a gente possa levar para casa esta grande paz que está reinando aqui dentro neste momento. E com a palavra que nós vamos ouvir neste momento, que está em Isaías. E dirás naquele tempo: eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele foi o meu Salvador. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação, e direis naquele tempo: louvai o Senhor, invocai o seu nome, fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos. Proclamai que seu nome é sublime. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. E que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Palavras da salvação. Mantenham-se de olhos fechados, concentrados, se entregando a este momento tão grandioso em que nós estamos vivendo aqui e agora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Leva teu pensamento lá no Irã, Israel, todos os países que você puder, mesmo que você não conheça, mas você vê o sofrimento. Lá na Índia, onde for. Imagina que tal lugar tem sofrimento. Inclusive nós no Brasil, né?
nós também. E vai pedindo para Deus, vai falando para Ele, Senhor, lá naquele lugar, Senhor, os presídios, foi falando. E as nossas orações vai ser para a paz do mundo. Depois nós vamos cantar e louvar a Deus, a Jesus Cristo, e daí sim, Ele vai dizer sobre nós tudo o que merecemos. Uma grande paz. Porque nós vamos demonstrar a Jesus o nosso amor pela humanidade, pelos nossos irmãos. Não importa onde esteja, não importa quem seja, não importa o que ele faz, não importa se ele matou, se ele roubou, não importa. Só quem julga é Jesus, não é nós. Não temos para julgar, temos que ir para ajudar. Deixa Jesus julgar. Mas vamos fazer a nossa parte, para que nós recebamos a nossa recompensa. Aquilo que eu preciso, aquilo que nós precisamos. Então nós vamos fazer só oração. E quando chegar na hora de cantar, daí sim, aí nós vamos até o final. Enquanto tiver essas pessoas aqui, nós vamos fazer a oração. Para os doentes, para os mendigos e pelo mundo inteiro. Quando não tiver mais ninguém naquela cadeira, assim, aí você, Gilberto, prepara o relato, porque daí é contigo. Tu vai cantar para esse povo o tempo inteiro. Não vai dar folga para eles, hein? Creio. Está com dor aqui, né? Os corações estão doentes. Sabe, se você escutar essa música que você cantou, você está cantando para você. É para você. Mesmo as pessoas que me cercam o dia inteiro, estão doentes do coração. Nunca estão satisfeitos. Sempre falta alguma coisa. Sempre com uma tristeza. Sempre triste com alguém. Sempre magoado. Sempre tem alguma coisa. É o coração doente. As pessoas estão aprisionadas. Então, quando você canta, tu não está cantando para os outros, é para você. Cura, Senhor, aonde me dói. Onde é que dói no homem? Coração. Coração. Coração é cheio de sentimento. Coração. Hoje, nesse pouco que a gente rezou ali, a maioria é o coração. Você não tem uma doença. Não tem. Porque se você tem uma doença, tu vai lá tomar um remedinho para dor nas costas lá e tu vai estar bem, vai sair dali. Mas é aquele coração apertado, aquele coração cheio de sofrimento, as doenças se manifestam. Você vai para o médico, toma remédio e a doença permanece. Permanece. Você tem que fazer uma oração, tem que louvar a Deus, levantar teus braços. Quando você for fazer a tua oração, quando você for para o grupo de oração, né? Eu quero que vocês vão cantar. Adorem, orem, nossa, fica louvando com amor, sabe? Enche teu pulmão para cantar, para adorar, sabe? Depois, quando tu vai para casa, daí sim, nós não vamos gritar, porque Jesus não é surdo, mas nós vamos louvar, mas com o coração, com a alma, sabe? Com aquela força, encher o pulmão para dizer, Senhor, muito obrigado. Vocês parecem que estão sem comer um mês, que não tem força para falar em Jesus, para dizer uma palavra para Ele, para fazer uma oração. É verdade. Vão se arrastando. Deus fica triste com isso. Faz com alegria. Quando você está diante de Jesus Cristo, tem que ter alegria, alegria. Demonstrar o teu amor por Ele, a felicidade. Eu fico tão feliz, nossa, eu fico eufórico. Eu canto, eu falo. Eu fico sacoleando os braços e, Senhor, obrigado, obrigado Deus, por quê? Porque cada vez que eu faço assim, Ele me vê, Ele me atende. Ele vai dizer, nossa, meu filho doido já chegou. Mas não me abandona, não me abandona. Tem gente que é todo positivo, cheio de energia, mas para xingar, para brigar, para maltratar. Mas faltou o quê? Falta um pouco de calma. As pessoas não têm calma. Nós temos que ter calma uns com os outros. Temos que amar de verdade. Quando eu entrei nessa casa hoje aqui, eu falei com a Neiva, não sei o que mais, eu falei no amor. Amor é uma coisa linda. Nós sentamos ali e disse, nossa, eu estava escutando umas músicas antes do meu banho ali, na hora do meu banho. Uma coisa tão boa, uma paz.
desceu algo tão forte no meu coração. Nossa, eu tenho a minha neguinha, que é minha netinha, todo mundo sabe que ela tem dificuldade, né? Uma paixão para aquela criança, meu Deus, que coisa mais linda, meu Deus, sabe? Se entre ela morrer e eu, vou dizer, Senhor, pode me levar e deixa ela viver. Eu vou agora, pode me levar. Eu dou minha vida por ela. E uma criança que, como outra qualquer, mas tem muitas dificuldades, para falar, tu tem que prestar atenção, senão tu não entende. Ela tem dificuldade para isso, ela tem dificuldade para aquilo. Mas a paixão que eu sinto, a paixão que eu sinto por ela, ela é perfeita. Eu amo ela, nossa, meu Deus, sabe? Eu saio com ela na rua, como eu saio para os lugares, com alegria. Eu tenho orgulho de mostrar minha neta, eu tenho. E assim Deus também tem orgulho de me mostrar para vocês quem eu sou. Deus, Ele não me olha pelos meus defeitos, pela dificuldade de palavras, pelas trocas de letra, não. É pelo coração que eu tenho, é pela bondade. Fazer tudo por amor. Amém? Eu sei que já tem alguns cansados, estão querendo ir embora. Eu vou primeiro abençoar eles, para que todos baixem a cabeça e fechem os olhos. Só pensem em Jesus Cristo que eu vou abençoar vocês. Depois nós vamos cantar. Depois só dar tchau para vocês e um bom final de semana, né? Se Deus quiser, todos nós vamos ter um ótimo final de semana. Não é um bom, é um ótimo. Fechem os olhos e levem o pensamento a Jesus. Só leva o pensamento a Ele. Todos, o grupo também. Pode fechar os olhos que eu vou abençoar todos vocês. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, misericórdia, abençoa teus filhos. Obrigado, Deus, pela saúde, pela paz, pelo dia que tu nos deste hoje, Senhor, pelo alimento que tu nos deu, pelo trabalho, pela família, por todas as coisas que tu nos deste. Muito obrigado. Obrigado, Deus maravilhoso, por essa noite maravilhosa. Para a noite de libertação. Tu libertou, Senhor, os teus filhos. Tu deu saúde, tu deu a paz aos teus filhos. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado. Mãe, eu entrego todos em tuas mãos. Toca, Mãe, em cada coração. Cubra eles, Mãe, com o teu precioso manto. Cubra as famílias. E entrego eles, Mãe, em tuas mãos. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe esses filhos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Vocês estão leves? Estão bem? Então vamos louvar, né? Vamos adorar agora. Todo mundo junto.